Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 26 de Iyar, capítulo 52 no início. Continuando a abordagem, comparando a maneira que a alma se manifesta no corpo, isso indica como Deus manifesta-se no universo criado. Assim como a alma, o ponto principal e central da revelação da sua energia é no cérebro, no veículo da percepção, onde há percepção, ali há a principal manifestação de vida espiritual que movimenta esse objeto morto que é o corpo. E depois os demais órgãos, cada um recebe somente um dos efeitos desta alma, que depois de passar pela mente, pelo cérebro, flui para eles uma expansão, uma extensão da alma, com o poder ligado àquele órgão. Da mesma forma, o ponto central e principal da revelação da energia vital que cria e mantém os mundos criados e suas criaturas, o ambiente e os indivíduos que nele se movimentam, o centro de toda essa energia, tanto do ambiente como das criaturas, está num ponto ligado à percepção universal. E a primeira percepção universal é como Deus percebe o mundo. E o ponto onde Deus percebe o mundo, percebe criaturas, é denominado, talvez deve chamar isso aqui de metáfora, certamente deve chamar de metáfora, denominado na Kabbalah, metaforicamente, de a vontade de Deus em mundo, a vontade que Deus quer o mundo, a sabedoria que Deus pensa e planeja o mundo. Eu digo metafórico porque falar sobre Deus, vontade e sabedoria é uma questão que poderia compará-lo com o nosso. Então temos que saber que a vontade, quando falamos de vontade e sabedoria sobre ele, é apenas a nossa linguagem de expressar, porque não temos outra forma de expressar situações divinas, infinitas, absolutas, que diferem-se da nossa forma de ser. Mas na língua dos homens, se o mundo é uma coisa querida para Deus, então tem uma vontade no mundo. Se o mundo é uma coisa que exige um planejamento, uma coisa inteligente, então exige uma sabedoria que planeja como ele seria. Em outro lugar se medita que para Deus querer e meditar em mundo é uma decadência tremenda. Mas isso não é o caso agora. O que devemos falar agora é o seguinte: assim como na alma, onde há percepção, no cérebro, no veículo da percepção, ali paira o principal manifestação viva da alma, lá é o lugar mais sensível e mais vivo. Da mesma forma no mundo também. No veículo da percepção do mundo, que começa pela maneira que Deus planeja que aquilo seja percebido pelas criaturas, onde Deus começa a costurar a nossa percepção, ali começa também a costurar a nossa vida, a nossa existência. Isso é chamado mochin. Na linguagem cabalística é chamado cérebros, parte do cérebro. E essas partes fluem na Torá e nas leis dela, estão envolvidas, estão escondidas, estão, digamos, embaladas dentro da Torá e das leis, e podemos acessar e mexer nessa fonte da energia do mundo ao estudar e praticar as leis da Torá. Se formos ver a vitalidade que vem para todos os mundos, está ali, está descrita na Torá, e é a coisa abstrata que está por trás das palavras da Torá. A Torá fala a língua dos homens, por trás está um conteúdo abstrato. Esse conteúdo abstrato é uma representação mais próxima que temos do centro do universo, do centro vital do universo.
Depois, cada criatura em mundo, cada ambiente e cada indivíduo que movimenta-se no ambiente recebe uma expansão, uma extensão energética adaptada para sua qualidade, que faz ele existir, viver e se manter do jeito que ele é. Obviamente, ele é de acordo com o plano. E sua energia vai fazer ele ser assim. Isso é comparado com a luz que se expande do Sol. Falamos que ela entra até nos quartos, nos recintos internos de uma casa, por reflexo. Então o Sol está lá fora, mas ele faz um efeito, ele se expande e tem efeitos remotos. Da mesma forma, a alma dá vida para o cérebro, e o cérebro age nos órgãos do corpo de maneira reflexiva. Apesar deles não serem conscientes e não ter a percepção que nem o cérebro tem, mas obedecem fielmente o que o cérebro indica, que nada mais é que a manifestação da alma que indica. Bom, então se formos agora abordar, vamos incluir todo tipo de energias num pacote. O pacote energético geral é chamado mundo revelado, porque ele paira no ambiente da percepção e ele cuida das coisas que são percebidas pelas criaturas. Não é a infraestrutura dos mundos ou dos indivíduos, é a estrutura em si. A infra você não enxerga. Então isso aqui é chamado mundo revelado, aquilo que vai ser percebido como realidade. E tem outros apelidos também. É chamado rainha, é chamado mãe inferior, é chamado Shekhinah, é chamado presença divina, quer dizer, a parte divina que se faz presente, ou seja, se torna exposta para a nossa percepção. Isso quer dizer se fazer presente. Se esconder não é se fazer presente, mas se apresentar é fazer-se presente. E a palavra Shekhinah é de pairar, ou residir. Mishkan, se deu uma residência. E a Shekhinah paira no Mishkan, que tem uma palavra específica bíblica chamada tabernáculo, mas o significado literal seria de uma moradia. Então, Shekhinah é a morada divina, digamos assim, o poder divino de residir entre nós. Deus diz: falam para mim o templo e eu residirei no meio deles. E esse nome cabe sobre o pacote geral da energia do universo, porque o ponto denominado Mochin, intelecto de Atzilut, quando foi planejado a sua apresentação exposta para a percepção, para ser vista pelas criaturas inteligentes, é o início da revelação da luz infinita de Deus. O início da revelação que ele permite ser visto pelas criaturas. É a primeira situação, onde se planeja sair do esconderijo, digamos assim. Quer dizer, não é sair do esconderijo, na verdade, é criar alguém que possa me sentir, que possa me ver. E modelar uma visão que não vai eliminar o visionário. E dessa fonte surge para cada um a sua revelação particular, adequada com sua capacidade e com sua missão. E aquela visão, aquela sensação divina paira e reside dentro de cada um. Ele dá vida. E por isso é chamado a mãe dos filhos. A título de exemplo, porque ela dá vida e gera as criaturas. Também é chamado Knesset Israel, congregação de Israel, que desse ponto foram emanadas as almas genéricas, almas de Atzilut, e foram criadas as almas do mundo da criação, etc. Quer dizer, formadas as almas da formação e foram efetivadas as almas da ação. Tem diversas almas com diversas capacidades. Uma alma escurecida é a alma da ação, que é a maior parte delas. Uma alma um pouco mais sensível para questões divinas da formação, mais sensível ainda da formação. De certa forma, todas elas são ligadas uma na outra, como ramos
ligadas no tronco. Então, uma alma de um mundo elevado, tipo o mundo da emanação, é um tronco, do qual derivam almas de criação, formação e ação. Todas elas são apenas o quê? São apenas extensões da vitalidade energética da fonte do universo, chamado Shekhinah, chamado o poder divino de residir entre criaturas. E ele se expande assim como o Sol se expande. Ou seja, na extremidade tem o efeito, que é necessário dizer que veio da fonte. Mas aquela fonte não é percebida como ela é para a extremidade. Você vê o efeito e você interpreta que tem ali uma fonte energética. Mas como ela é, você não percebe se você está apenas na extremidade, ou se você é a extremidade. Que nem uma pessoa numa sala interna pode saber se é dia ou noite, mas não sabe não sabe qual é a cor do sol se não for sair fora e olhar. Até aqui o Tânia de hoje, continuando essa abordagem, amanhã e depois.